Eu cumprimento os componentes da mesa, presidente da audiência, todos que nos assistem, e agradeço a oportunidade de apresentar o cooperativismo de saúde, especificamente o sistema Unimed, suas peculiaridades, necessidades para uma correta tributação no âmbito dessa reforma tributária, para que assim consigamos garantir o valor constitucional da saúde. É uma honra estar aqui hoje representando 339 cooperativas, quase 120 mil médicos cooperados, quase 20 milhões de beneficiários no mercado, mais de 20 mil hospitais, clínicas e serviços credenciados, desses 163 hospitais próprios, com quase 150 mil empregos apenas diretos. E aqui o mais importante, com uma capilaridade de alcance de 92,5% da cobertura territorial do Brasil. Esse é o grande ponto do cooperativismo que permite a fixação do médico cooperado no interior. No Brasil não faltam-se médicos, mas é necessário que eles estejam nessa capilaridade que o sistema Unimed, através do cooperativismo, permite. É importante termos em mente que aqui há uma ambiguidade harmônica. Temos cooperados reunidos societariamente no formato de cooperativas essas que atuam no mercado econômico no formato de operadora de plano de saúde, para que assim possam angariar o trabalho médico para os seus cooperados. E o acerto do Constituinte, ao prever na Constituição, no capítulo da ordem econômica, que seria estimulado e apoiado o cooperativismo para o desenvolvimento do Brasil, se mostra acertado quando analisamos números, como os que trago aqui, o material para aprofundamento vai ser disponibilizado aos senhores, mas quando analisamos aqui que em municípios onde a cooperativa está presente, e aqui fazendo essa análise municipal justamente pela sua capilaridade, há um acréscimo no PIB por habitantes em relação à média dos demais municípios. Da mesma forma, dos empregos formais e, além disso, da própria massa salarial. Isso porque o cooperativismo é um modelo de distribuição de riqueza. É um modelo onde o resultado é destinado aos cooperados e não de forma democrática e não necessariamente aonde está a concentração dos meios de produção. Por isso o sucesso dessa capilaridade, que se torna essencial quando pensamos na saúde. Pensando as Unimedes como cooperativas, é importante ter em mente que a Emenda Constitucional 132, ela validou ainda mais a não incidência, a não tributação do ato cooperativo. E aqui entendido o ato cooperativo como relacionamento entre as cooperativas, o relacionamento da cooperativa com os cooperados. E no PLP 68, temos a não tributação, numa inversão para se garantir, para se evitar essa duplicidade tributária, numa inversão, nós temos a não tributação do cooperado nessa realidade. Esse é o panorama quando pensamos na Unimed como uma cooperativa. Mas precisamos de lembrar que nós estamos aqui, como eu disse, tratando de uma dualidade. E o que temos aqui para poder enfrentar, e que será mais aprofundado em outros momentos, é justamente limites onde essa harmonização da previsão em relação às cooperativas encontra limites quando pensamos na Unimed como operadora de plano de saúde. A tributação das operadoras de plano de saúde, no que se refere à reforma tributária, optou-se para que fosse feita no formato de tributação de receita. Isso porque as operadoras de plano de saúde são, por força da própria lei que rege o segmento,
elas atuam por conta e ordem do beneficiário, elas são intermediárias entre o mercado e os prestadores de serviço de assistência à saúde. Por essa razão, a sua receita da sua atividade é a receita da intermediação. Optou-se, então, por um modelo muito semelhante ao que se tinha em relação ao PIS e COFINS, que tributava justamente a receita, com algumas alterações. Então, temos, nessa lógica da tributação, a busca do que seria a receita da intermediação. Então, eu tenho os ingressos decorrentes desse plano de saúde e devo retirar dele aquilo que foi um repasse para essa assistência à saúde. Mantém-se essa lógica da tributação da receita da operação de plano de saúde, agora acrescida de uma receita que foge dessa operação, qual seja a receita financeira dos ativos garantidores das reservas técnicas que tenham sido realizadas. Aquelas reservas que existem não por opção da cooperativa, mas por imposição do seu órgão regulamentador, a ANS, que a regulamenta justamente porque ela está gerindo recursos de terceiros. Então, passa-se a tributar aqui um resultado de reservas que lhes são obrigatórias, mas não desejadas. Em relação às deduções, persiste a dedução em relação ao que foram esses gastos com assistência à saúde, valores pagos a outras operadoras, mas se retira justamente a dedução das provisões técnicas. E esse é um dos pontos que aqui merece ser corrigido. Essas provisões, esse ingresso que eu tenho de recursos, que eu não tenho disponibilidade sobre eles, hoje passa a ser tributado nessa modalidade. Portanto, é necessário que se corrija a proibição de dedução das provisões técnicas que já vinham desse modelo PIS/COFINS, que tanto se assemelha ao que temos no IBS-CBS. Foram incluídas outras deduções de corretagem, intermediação e um limite, e aqui o ponto que eu disse do problema da falta de harmonia entre cooperativas e operadoras, que vai ser mais tarde melhor aprofundado, qual seja a limitação de dedução daquilo que foi repassado para o cooperado em apenas 50%, enquanto operadoras fazem a dedução total, sendo que, caso a operadora opte por negar o seu regime de cooperativa, lembre-se que ela é dual. Ela poderia, aí sim, fazer o recolhimento sobre a dedução da totalidade dos repasses aos cooperados. Isso em números, e é o que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, tem um impacto muito grande. No regime atual, temos aqui, trazendo números verdadeiros, trouxemos aqui a média das grandes cooperativas. Temos um resultado, um custo tributário total de 18 milhões, com a total das deduções. Por quê? Porque eu tenho uma alíquota ali de 7,65%, que era do PIS. Na realidade da nova tributação, 10,6%. A base de cálculo diminui porque eu tenho ali um pouco mais de deduções, mas o meu custo tributário aumenta em 26%. Se eu também sou cooperativa e faço as deduções que me são permitidas e, portanto, fico com a limitação dos 50% que se pretende que não persista, eu passo a ter um aumento tributário de 147%. Meu custo tributário total passa a ser 45 milhões, porque eu só posso deduzir 50% do que foi repassado ao cooperado. Quando eu penso nisso, incluindo o restante do custo tributário, e é necessário que isso faça... 15 segundos. Porque a Constituição traz a proibição, a necessidade de que a sua competitividade seja resguardada. Quando eu incluo aqui que o meu cooperado, ao contrário do prestador de serviço das demais operadoras, que normalmente é pessoa jurídica, se submete... Vou apenas terminar esse slide. Se submete a uma tributação de 27,5% de imposto de renda, os números ficam ainda mais gritantes. O que se tem aqui, na realidade, de uma operadora comercial que pode fazer a dedução de tudo aquilo que é o repasse, e pode, única e exclusivamente, não é benefício. Pode porque ela precisa de tributar a sua taxa de intermediação. Com isso, ela tem ali um custo tributário total, no exemplo que trouxemos aqui,
de 98 bilhões. Milhões, desculpa. Ao passo que uma cooperativa que negue a sua realidade, uma operadora cooperativa que negue a sua realidade de cooperativa, que não entre no seu regime específico de cooperativa, para que possa fazer a dedução de 100% dos valores que são repassados aos cooperados, terá um acréscimo de 83% na sua tributação, porque o seu cooperado, aqui estamos pensando como todo, tributação cooperado mais cooperativa, se submete à alíquota de 27,5% de imposto de renda, mais o IVA. E, caso se opte pela não tributação no cooperado e se tenha a trava que foi posta e que precisa ser derrubada de 50% de deduções, temos aqui um aumento, ainda assim, de 61% do custo tributário, quando em comparação com as demais operadoras de plano de saúde. O preceito constitucional de manutenção da competitividade das cooperativas operadoras de saúde, nos termos em que colocados pelos dispositivos que eu citei, não está mantido. A grande preocupação é que, com isso, se tenha um aumento do custo dos planos de saúde. E aí, o que vai ocorrer é uma evasão da saúde suplementar, que hoje representa, e estudos mostram isso, que quem não tem plano de saúde não tem, ou porque perdeu o direito e tinha um plano coletivo, ou porque não tem condições financeiras de tê-lo. E os números, portanto, são, enquanto estamos aqui, eu trago qual é o impacto disso, quanto esse modelo de saúde suplementar hoje economiza ao cofre público. Vejam os números, 656 bilhões de gastos, isso 2023, com a saúde, custo assistencial. E aqui a projeção do que se teria nessa tributação. Estamos falando, então, de menos de 2%, que é o impacto dessa tributação, que aqui se mostra a majoração prejudicial que se pretende que seja corrigida e que pode trazer a uma migração desse custo que hoje é suportado pela atividade do sistema de saúde suplementar, pode trazer essa transferência para a saúde pública. É isso que eu quero mostrar a vocês. Temos aqui menos de 2%, que é o custo tributário em relação à totalidade do que é o custo assistencial que quer se evitar que migre para a saúde pública. Obrigada pela extensão do tempo. Letícia.